O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Naquele tempo, Jesus foi para o outro lado do mar da Galileia, também chamado de Tiberíades. Uma grande multidão o seguia, porque via os sinais que ele operava a favor dos doentes. Jesus subiu ao monte e sentou-se aí com os seus discípulos. Estava próxima a Páscoa, a festa dos judeus. Levantando os olhos e vendo que uma grande multidão estava vindo ao seu encontro, Jesus disse a Felipe: onde vamos comprar pão para que eles possam comer? Disse isso para pôr a prova, pois ele mesmo sabia muito bem o que ia fazer. Felipe respondeu: nem 200 moedas de prata bastariam para dar um pedaço de pão a cada um. Um dos discípulos, André, o irmão de Simão Pedro, disse: está aqui o menino, com 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas o que é isso para tanta gente? Jesus disse: fazei sentar as pessoas. Havia muita relva naquele lugar, e lá se sentaram aproximadamente 5.000 homens. Jesus tomou os pães, deu graças e distribuiu aos que estavam sentados, tanto quanto queriam, e fez o mesmo com os peixes. Quando todos ficaram satisfeitos, Jesus disse aos discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Recolheram os pedaços e encheram 12 cestos com a sobra dos 5 pães deixados pelos que haviam comido. Vendo o sinal que Jesus tinha realizado, aqueles homens exclamavam: este é verdadeiramente o profeta, aquele que deveria vir ao mundo. Mas quando notou que estavam querendo levá-lo para proclamá-lo rei, Jesus retirou-se de novo, sozinho para o monte. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, celebramos hoje com toda a igreja a liturgia do 17º domingo do tempo comum. 3 cenas do Evangelho que nos chamam a atenção. A multidão, Jesus no diálogo com os seus discípulos, demonstrando a sua preocupação em ajudar aquela multidão. Depois nós vemos também Jesus se retirando, porque as pessoas queriam proclamar o rei. E aqui o primeiro ensinamento e a primeira verdade que nós temos que guardar no nosso coração, ou melhor, nós temos que responder para nós: o que nós queremos de Jesus? Se nós olharmos no contexto do Evangelho de hoje, muitos daqueles que foram saciados pela graça de Deus, eles não queriam seguir Jesus, eles queriam apenas o poder de Jesus. Porque quando viram do que Jesus era capaz de fazer, então eles queriam que Jesus estivesse do lado deles, fizesse parte do grupo deles, para que cada vez mais eles tivessem o domínio e o poder na sociedade. Por isso, queridos irmãos, nós temos que purificar o nosso desejo de Cristo. Por que nós procuramos Jesus?
Nós queremos ser discípulos de Jesus. E ser discípulo de Jesus é se comprometer com a sua proposta de vida. Não é só se aproveitar dos benefícios que Jesus pode te dar, mas é se comprometer com Cristo para que o mundo seja melhor. Quando Jesus assumiu a sua missão, o que Jesus disse? Eu vim instaurar o reino de Deus. E o reino de Deus nada mais é do que uma nova forma de nós nos relacionarmos, uma nova forma de nós nos organizarmos, quer como família, como igreja e como sociedade. Às vezes nós ficamos imaginando o reino de Deus para depois da morte. Não, Jesus veio implantar o reino de Deus no hoje da nossa vida. E aqui é interessante nós termos consciência. Se houve necessidade de Deus enviar o seu Filho ao mundo e assumir a nossa humanidade e nos propor uma proposta de vida nova, é bem claro para nós que aquele estilo de vida que nós tínhamos até então não estava contribuindo para que nós pudéssemos viver em paz. Havia necessidade de uma intervenção, a necessidade de uma mudança de rumo. Assim também acontece na nossa vida. Veja quantas são as vezes e os momentos que nós chegamos num determinado estágio da nossa vida que a gente diz: desse jeito não dá mais, eu não consigo, as coisas não acontecem, nada dá certo. E aí o interessante, nós não podemos ficar apenas se lamentando ou cruzando os braços. Nós temos que olhar para Cristo e nos perguntar: o que nós precisamos ajustar na vida para que ela dê certo? Quais os rumos que nós precisamos consertar? E aí nós devemos aprender com Jesus toda essa pedagogia que Ele nos ensina, e Ele consegue então fazer esta grande transformação no mundo como Ele fez. Primeiro passo, Jesus deixa muito claro e tem clareza do que Ele quer da sua vida. Os nossos maiores pecados, ou melhor, aquilo que mais causa sofrimento na nossa vida, é porque a gente não sabe o que quer. A partir do momento que nós tivermos clareza do que eu quero na minha vida, fica mais fácil de nós conduzir a vida. Por exemplo, o marido, a mulher, o que vocês querem como família? Aonde vocês querem chegar com a família de vocês? Se nós não tivermos isso claro, nós teremos muitas influências do mundo que vão desviar a nossa rota. O que nós queremos da nossa vida? Se nós não tivermos bem claro aonde nós queremos chegar, as influências do mundo vão nos desviar. E às vezes a gente escuta às vezes pessoas que falam: mas o fulano era uma pessoa tão boa, como que se tornou essa pessoa hoje? Porque não tinha clareza da vida. Aí no decorrer da vida, tudo que foi lhe apresentado não teve discernimento, foi agregando na vida sem pensar se aquilo era saudável ou não, se aquilo ia ajudar a chegar ao seu destino, a completar os seus sonhos ou não. E aí então começa a desunião, começam as divisões, começam as separações, a pessoa começa a se corromper, outros caem para parte do lado do vício. O
vício da mentira, o vício da injustiça, o vício da droga mesmo, da prostituição e tantos males que afetam a nossa vida. Então, a primeira coisa que Jesus pede para nós, que nós tenhamos claro o que nós queremos da vida. Depois que nós temos claro o que nós queremos da vida, nós temos que então buscar pessoas que vão nos ajudar a construirmos os nossos sonhos. O que Jesus fez? Chamou 12 apóstolos, depois chamou 72 discípulos e preparou. Caminhou com eles, ensinou, fez eles compreenderem qual seria a sua proposta de vida. E nós vimos no domingo retrasado que Jesus enviou, depois de preparado, Ele enviou esses 12 apóstolos para que eles começassem então a pôr em prática a sua proposta de vida. E qual que é a surpresa? Eles vão e voltam admirados como foram recebidos, como que a proposta de Deus toca o coração das pessoas, como que as pessoas estão sedentas por coisas boas. E aí nós vimos no domingo passado que quando eles retornam e eles estão conversando, falando para Jesus as maravilhas da vida, de como foi a missão, este mesmo povo que ouviu eles falar, vem agora ao encontro de Jesus. Jesus atrai as pessoas, e aí então Jesus olha um olhar de misericórdia, Jesus olha com compaixão, e o olhar de compaixão de Jesus, ele faz um raio-x, ele consegue ver claramente o coração de cada um de nós. E o que é bonito de Jesus? Com certeza ele vê todos os nossos defeitos, mas ele não nos julga, ele nos ama. E dizia a última frase do domingo passado do Evangelho, que então aquela multidão que estava ali como sem pastor, Jesus acolhe e começa a ensiná-los muitas coisas. E a liturgia de hoje então traz vários ensinamentos muito preciosos para a nossa vida, para que nós possamos então mudar o ciclo da nossa vida, mudar o rumo que nós estamos dando à nossa vida, para nós podermos ter paz. Primeiro ensinamento de Jesus. Veja aquilo que eu já dizia no início da reflexão. Nós temos que querer ser discípulos de Jesus. Não vamos atrás de Jesus para conquistar poder, porque nós vamos se decepcionar. Nós podemos no primeiro momento ser aclamado por muitos, mas daqui a pouco os mesmos que nos aclamam vão nos criticar. Então, quando nós formos ao encontro de Jesus, que nós possamos ir para assumir com Ele a sua cruz. E a cruz de Cristo também tem sofrimento. A cruz de Cristo tem alegria, tem vida, mas requer despojamento, requer sacrifício, requer doação. Esse é o primeiro ensinamento que Jesus nos dá. Segundo, Jesus vê a multidão e Jesus detecta primeira fragilidade da multidão, a fome. A fome se torna o grande vilão, o grande desafio daquela multidão. Se nós não comermos, nós vamos morrer. E aqui Jesus não está falando apenas da nossa necessidade de alimento material, mas também do alimento espiritual. E aí vem o grande ensinamento de Jesus.
Ele questiona os discípulos: o que fazer? Aonde nós vamos comprar alimento? E aí então Felipe diz: olha, nem 200 pratas é possível, 200 pratas é uma pequena fortuna. E aí então Jesus aproveita desse momento para nos lançar uma grande verdade também para nós hoje. O problema da fome, o problema da miséria humana, o problema da miséria espiritual não é econômico. Não é econômico. Nós temos uma mania de reduzir tudo ao dinheiro. Pode pegar qualquer economista e vai confirmar para vocês. Nos últimos 10 anos que nós falamos que vivemos uma grande crise, o Brasil produziu riqueza que poderia sustentar 7 vezes a população que nós temos. Isso é dado científico. Então o problema não é falta de bens. O problema está no acesso aos bens. E aí o que Jesus chama a atenção? Então o problema está em nós, está na forma como nós se organizamos, está na forma como a sociedade foi organizada. E aqui nós não estamos condenando fulano, beltrano ou ciclano. Jesus chama a atenção que se não mudar a forma de nós pensarmos, se nós não mudarmos os princípios, nós vamos passar uma vida inteira lutando contra os mesmos problemas, e os problemas só vão aumentar. No ano de 1929 é tido como o ano da pior crise mundial. E diante desta crise mundial, foi perguntado então ao Papa Pio XI qual que era o pensamento dele, qual que era a proposta ele, como religioso, poderia oferecer para a sociedade. E o Papa diz assim, e depois ele escreve um documento chamado 40º anos, e ele vai dizer assim, que nós só mudaremos a sociedade quando renovar as instituições e mudar os costumes. Nós estamos às vezes viciados em costumes não saudáveis. E qual que é o maior vício nosso? Pensar só em nós. Todos os nossos projetos, nós pensamos única e exclusivamente em nós. E se todo mundo pensar em si mesmo, quem vai pensar nos outros? Quem vai pensar no bem comum? E quando nós pensarmos somente em nós, o outro se torna meu adversário. E aí nós começamos então a olhar sempre com desconfiança para o outro. E aí nós vamos cada vez mais nos desunindo, e cada vez mais vai crescendo entre nós a pobreza humana. Veja que nós nos tratamos às vezes como animais, nós xingamos, nós agredimos, não só com palavra, mas às vezes fisicamente, aquele que é a nossa imagem e semelhança. E por que nós fazemos isso? Movido por um sentimento de orgulho e individualista. E é isso que Jesus nos propõe no Evangelho. Se nós quisermos mudar a nossa vida, mudarmos o mundo, nós temos que mudar os nossos costumes. Não vamos pensar só em nós. E o que Jesus quer? Não é que eu quero 10, 50, mil reais e tempo pobre. Muitas vezes a gente tem esse ato heróico, mas isso é se livrar do problema, porque ele vai gastar aqueles 100 reais e na semana que vem vai ter fome de novo. Nós temos que ter costumes ou valores que priorizam a honestidade, a justiça,
que leve em consideração que o outro também precisa viver, que o outro também precisa de oportunidade. Somente assim nós vamos vencer, senão nós vamos estar sempre remediando. Então que nós tenhamos claro isso: a pobreza humana não é por falta de bens materiais, é causa da dureza do nosso coração, é fruto dos nossos maus costumes, da forma como nós fomos educados. Veja como que nós educamos os nossos filhos, como que as crianças hoje têm dificuldade de dividir até um brinquedo. Como é que depois de grande ele vai pensar no outro? Não vai. Então é isso que nós temos que tomar consciência. Segundo, nós ficamos sempre esperando que a solução venha de fora. Aonde eles encontraram a solução? No grupo deles. Havia ali um que tinha 5 pães e 3 peixes. Então que nós também possamos ficar olhando à nossa volta e nos perguntar sempre: o que eu posso oferecer, o que eu posso fazer para que o mundo seja melhor? E veja que eles tiveram o mesmo pensamento que passa pela nossa cabeça. Eles falaram: olha, tem 5 pães e 3 peixes, mas o que é isso diante dessa multidão? Qual que é a nossa reação? Ah, mas isso só eu que estou pensando assim. Eu posso fazer tão pouco diante de tanto que falta, e a gente acaba não fazendo nada. Então cada um é chamado a oferecer um pouco de si para que o mundo seja melhor. Ninguém é tão pobre, nem humanamente, nem materialmente, que não tenha um pouco a oferecer para o crescimento de todos. Então vamos rezar, pedindo a Deus nesta Eucaristia, que nós tenhamos a confiança e a fé que teve esse jovem que tinha os 5 pães e 3 peixes. Porque os 5 pães e 3 peixes eram os... E ele não pensou somente em si. Ele também pensou que ele poderia fazer, mesmo que pouco, mas poderia fazer alguma coisa pelos outros. E quando ele se dispõe a ajudar, nós vemos o quanto que as coisas se multiplicam, o quanto Deus nos abençoa e o quanto Deus é fiel quando Ele diz que aquele que é generoso nunca lhe vai faltar nada. E vamos concluir com 2 propostas. Um dos grandes desafios nossos na igreja é a conscientização do valor e da importância do dízimo. Aí tem pessoas que falam assim: ah, mas eu não dou, eu não devolvo, eu ganho pouco, eu faço isso, eu falei uma série de situações, ou isso vai me faltar. Qual que é a proposta? Quem não é dizimista, ou quem tem dúvida acerca do dízimo, procure conversar com uma pessoa que é fiel dizimista e pede para ela lhe contar a experiência de vida dela. Porque se a gente falar aqui, vai dizer assim: o padre está apelando. Então nós temos que ir a fundo. Procure uma pessoa que é dizimista e peça para ela se faltou na vida dela aquilo que ela devolveu de Deus. E vocês vão ver que não faltou. Deus foi muito mais generoso. Então que nós também possamos vencer esses bloqueios que nós temos, essas desconfianças que nós temos, e vamos ser generosos para que Deus seja generoso conosco. A regra de Deus é bem clara.
Aquilo que nós damos aos outros, Ele nos dá em dobro. Outra proposta: procure essas pessoas que trabalham em diversas instituições, voluntariamente, pessoas que colocam o seu dinheiro para ajudar os outros, e não são poucos, e pega para eles se faltou alguma coisa. E nós vamos se surpreender. Deus não deixa faltar para aquele que é generoso. Deus não deixa faltar para aquele que tem um coração bom. E aí então nós mudando o nosso costume, e nós também sendo bons, também não faltará para nós. E nós vamos então crescer todos em qualidade de vida, em amor, em harmonia, em justiça, em convivência fraterna. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.